Amigos queridos, doce enlevo, suaves vibrações nos alcançam nesta hora, para que sejamos unificados pelos sentimentos fraternos, que nos lembremos uns dos outros nesta hora. Quantos amigos a vida nos oferece, quantos corações queridos se unem aos nossos corações, formando o ambiente feliz para estarmos em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e buscarmos nos ensinamentos de vida eterna a fonte segura da verdade, para que sejamos pelos amigos espirituais estimulados ao bom ânimo, à confiança inabalável nos desígnios de Deus por nós. Estejamos confiantes, por mais árduos sejam os testemunhos, sairemos experientes, acrescidos de valores. E Jesus, nosso Mestre amado, que nos cobre a multidão de erros através da vossa misericórdia, continue por nós, Senhor, nos amparando, nos socorrendo, tutelando a nossa existência na terra. Iniciamos as reflexões do Evangelho desta manhã com alegria e paz em nossos corações, e que Jesus, no Consolador prometido, nos traga a luz da verdade. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E o item que nós estamos refletindo é sobre a resignação, a obediência, entendendo que a nossa geração, a nossa época é marcada, a virtude desta geração é o desenvolvimento intelectual, ou seja, tirar o espírito da ganga da ignorância. Isso é uma grande virtude. Mas sabemos também que o vício dessa nossa época é a indiferença moral, a insensibilidade da ação no bem constante, né? Porque nós às vezes fazemos coisas boas, mas sem que o sentimento esteja presente. Então, esses tempos falamos da paciência, da mansuetude, como sendo valores que nos libertam. Olha que interessante. A liberdade do espírito tanto é maior quanto maior for a sua responsabilidade moral. E não há possibilidade da responsabilidade moral se estabelecer na indiferença, ou só pelo tóxico do intelectualismo. Então, a virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Nós temos procurado nesses dias ilustrar para nós mesmos o que seja mesmo a indiferença, né, moral. Porque nós às vezes somos reativos e suscetíveis aos estímulos do mundo, às pessoas, e falamos, bom, então eu não sou indiferente, eu sinto tudo, eu reajo a tudo, eu me interponho a tudo, mas não é desta reatividade que nós estamos falando. A indiferença moral é a ausência da obra, é a ausência da construção do espírito de sentimentos mais elevados. E nós podemos ser altamente responsivos aos estímulos e sermos indiferentes moralmente. Há uma diferença.
E o Caibar Chuta, eu trouxe para nós aquela importante lição de discernir o que é indiferença e o que é resignação. Às vezes uma pessoa acomodada, passiva, ela está mais cúmplice das dificuldades do que realmente sendo resignada. Porque a resignação é uma virtude ativa. E no que ela tem atividade? Qual a atividade da resignação? É o bem que se faz na confiança inabalável sobre a justiça divina, sobre as tragédias do mundo com a justiça divina, sobre os desafios internos e a justiça divina. Porque todo o processo da aceitação, obediência e resignação está sendo conduzido pela lei de justiça, amor e caridade. Sem a experiência dessa lei, nós não chegaremos nunca a sermos espíritos resignados. Podemos ser quietos, acomodados e até indiferentes. Porque vamos pensar em nós no nosso dia a dia. Quando uma situação extrapola a nossa condição de suportar, um dos mecanismos que nós desenvolvemos é a indiferença. Não vou sentir para não sofrer. Não vou me envolver porque eu não sei o que fazer. E essa postura está distante de ser a resignação, mas aos olhos do mundo pode parecer. Pode parecer que a gente está resignado, mas na verdade nós estamos apartados da ação porque extrapolou a nossa condição e vamos ficar na indiferença. Eu costumo dizer que a indiferença absoluta ela é difícil, mas nós fazemos processos de fuga da situação. Porque se nós recebêssemos ou tivéssemos aberto para receber um fluxo afetivo do outro que vem para mim, isso me tiraria da indiferença. O amor nos tira da indiferença porque ele é superlativo. O afeto amadurecido nos tira da indiferença. Mas o Emmanuel traz uma lição muito assim interessante sobre esse aspecto, que mostra uma das possibilidades da nossa indiferença, que é acordar. Então, se ele chama para acordar, é porque houve um torpor, um sono. E erguer-se, porque quem não está ativo no bem está caído. Acordar e erguer-se. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. É uma citação de Paulo na Epístola aos Efésios 5,14. Levanta dentre os mortos. Porque a indiferença, ela pode chegar nessa total ruptura com a sensibilidade. Começa em não suportarmos a realidade e isso se estende a todas as situações da nossa vida. Então, quando nós rompemos com a sensibilidade, como a Ana trouxe, a piedade, a compaixão, a indulgência, quando estes sentimentos não estão ativos, nós estamos na indiferença. Ora, se eu não tenho a mínima compaixão pela dor do outro, indulgência, se eu não tenho piedade, se eu não tenho misericórdia, eu estou morto. Eu estou entre aqueles que dormem o sono letárgico da ruptura com a realidade. E Emmanuel traz para nós: há milhares de companheiros nossos que dormem indefinidamente, enquanto se alonga debalde para eles o glorioso dia de experiência sobre a terra. Eles estão num processo de aguardar que alguma coisa vai acontecer sem que tenha sua própria participação. Nós sabemos que no mundo espiritual existem alas enormes de espíritos que chegam nesse estado torporoso e permanecem séculos. No Obreiros de Vida Eterna é um dos exemplos entre milhares que nem foram declarados na literatura.
São alas destinadas a espíritos desencarnados que passaram uma encarnação no estado de sono ou de indiferença. E que eles levam muito tempo para acordar, porque acordar significa agir em si, se modificando, no mundo, transformando. E isso dá trabalho. Percebem vagamente a produção incessante da natureza, mas não se recordam da obrigação de algo fazer em benefício do progresso coletivo. O bem precisa ser a força diretriz da nossa vida, né? E não o mal, como ainda prevalece na humanidade da Terra. Então, quando nós estamos apartados, nós vemos o mundo embaçado, como se fosse uma lente gelatinosa, oleosa, embaçado. Percebemos vagamente a vida, a natureza pujante se expressando, mas não nos recordamos que temos obrigações de algo fazer em benefício do mundo em que vivemos. E Emmanuel vai dar o exemplo da árvore, né? Diante da árvore que se cobre de frutos, ou da abelha que tece o favo de mel, não se lembram do comezinho dever de contribuir para a prosperidade comum. A exemplo das árvores que doam seus frutos a quem delas precisarem, ou se esses frutos não forem colhidos, suas sementes vão se multiplicar, das abelhas que tecem o favo de mel sem saber para quem, para quando. E esse exemplo da natureza ainda não nos tocou suficientemente para que a gente possa reproduzir essa ação. Chega, porém, um dia em que acordam e começam a louvar o Senhor em êxtase admirável. Há um dia que ficam embevecidos, entusiasmados, ficam até eufóricos. E diz Emmanuel, isso, no entanto, não é suficiente. É insuficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos, guardando, porém, a alma, o espírito, na posição horizontal da indiferença, da ociosidade. Porque a indiferença é um estado de ociosidade, é um estado de nulidade. Então é preciso que os corações despertos se ergam para a vida, se levantem para trabalhar na sementeira e na seara do bem, a fim de que o Mestre os ilumine. Então, vamos compreendendo. É imprescindível saibamos improvisar os recursos indispensáveis em auxílio dos nossos afeiçoados ou não. Aqui já é a terapêutica para sairmos da indiferença. Imprescindível arregimentar recursos, né? Auxiliar a todos. Às vezes nós nos sentimos desprovidos, né? De recursos, mas nós vamos improvisar recursos. Eu achei a palavra improvisar ligado à criatividade do espírito, né? A inteligência do espírito, já que nós estamos contrapondo a inteligência com a moral, então use da inteligência para construir recursos de auxílio aos nossos afeiçoados, que precisam levantar-se para as bênçãos de Jesus. Porque embevecer-se não basta. Recomendar que o outro faça também não. Porque indicar que alguém percorra caminhos que eu não percorri, não terei força moral. Então nos resta que esses espíritos caminhem conosco. E eles, que aparentemente estariam na retaguarda, podem ser os estímulos que nos acelerem os passos. É impressionante. Nós temos a ilusão de que o outro está na retaguarda e que eu o estou puxando. Não, eu estou apenas desenvolvendo um estado de solidariedade
para que possamos caminhar juntos. E é surpreendente porque nós vamos ver que quando ombreamos com aquele que está caído, dos nossos, o nosso passo se acelera pela força do outro. Porque os amigos espirituais potencializam as nossas condições mínimas para que ambos de nós possamos sair desse estado de indiferença. Quem receita serviço e virtude ao próximo sem antes preparar-lhe o entendimento, através do espírito de fraternidade, identifica-se com o instrutor exigente que reclama do aluno integrar o conhecimento acerca de determinado e valioso livro sem antes ensiná-lo a ler. Preencher o outro com teorias, nos momentos agudos, não resolve. O que resolve é que de nós possa partir, resolve em termos, né? O que alenta é que de nós possam partir sentimentos brandos, porque esse é o capítulo, brandos e pacificados. Construções pacificadas para que o outro entre na dimensão vibratória das nossas mínimas construções e isso seja compartilhado. Então, compartilhar das mínimas construções é doar do que somos. Então, disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E Emmanuel diz, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. Sair da indiferença moral, porque esse intervalo, né, de interrupção entre o desenvolvimento intelectual e o moral, nesta era que estamos entrando nesse tempo de regeneração, isso precisa ser estreitado. A inteligência, o conhecimento e a moralidade do espírito ser uma linha contínua. Esse é o momento, né? Então, chamar-nos para acordar da nossa ignorância é um chamamento forte. Vamos refletir. Amigos, se o estado da maioria da humanidade não fosse de indiferença moral, esses amigos espirituais não teriam trazido esse esclarecimento. Então vamos fazer um raciocínio, vamos nos ligar nesse momento num raciocínio. O que seria de verdade da humanidade se nós tirássemos algumas personalidades que todos nós conhecemos pela história? Se o planeta Terra não tivesse sido visitado por Gandhi, se não tivesse sido visitado por Francisco de Assis, por Einstein, se não tivesse sido visitado por Oswaldo Cruz, se não tivesse sido visitado por Martin Luther King, se não tivesse sido visitado por essas personalidades que chegam para nós notícias extraordinárias, se o planeta não tivesse recebido Chico Xavier, Allan Kardec, como nós estaríamos? Se nós não tivéssemos Sócrates, se não tivéssemos Platão, nem Aristóteles, tirasse do mundo essas personalidades, onde estaríamos? Não dá nem para imaginar. Não dá nem para imaginar onde estaríamos. No estado de primitivismo que nos encontraríamos.
Agora, quem são esses espíritos que nós mencionamos? São espíritos que vieram na Terra e cumpriram o que eles vieram fazer. Nós estamos escutando uns passarinhos cantar. Parece que esse canto que nós estamos ouvindo é uma coisa sem significado. Mas esse passarinho que está cantando, esse canto, tem um significado tremendo para esse ambiente que nós nos encontramos. Uma plantinha que está ali, cumprindo o seu papel, está transformando esse ambiente. Cada planta que está ao nosso redor aqui, transformou esse ambiente no que antes era uma braquiária. Transformou. Porque ela cumpriu o seu papel. Quando um ser humano cumpre o que ele veio fazer na Terra, quando ele cumpre o que ele veio fazer, há uma mudança no ambiente em que ele foi inserido, não só naquele tempo em que ele está agindo, mas por muitas e muitas e seguidas gerações. Quando uma planta chega num ambiente e cumpre o seu papel, e a gente estuda geneticamente aquelas plantinhas ali, pega a semente e planta de novo, e faz uma análise genética, o que a gente descobre? Que ela mutou, que tem bandas ali que não tinham antes. Porque toda vez que a gente cumpre o nosso papel, a gente transmite para a geração seguinte, e no nosso caso nós transmitimos para nós mesmos, porque somos herdeiros de nós mesmos, os elementos daquela mudança. Então, aquela mutação que a gente está vendo, aquele acréscimo naquela proteína que a gente está vendo, é em razão daquela planta, daquele animal, daquele ser ter interagido e ter aproveitado a tal ponto aquele ambiente, feito de tal maneira o seu papel, que aquela mudança que ocorreu no ambiente por conta dele ter feito o seu papel, fixou na sua genética. Então, uma pessoa que esteja na Terra, qualquer um de nós, não precisa ser essas celebridades que nós falamos, um de nós aqui, que esteja cumprindo fielmente o seu papel, necessariamente ele está transformando o ambiente que ele foi colocado. Necessariamente. Vamos pensar num lar. Uma mãe que cumpre com a sua função de mãe. Ela transforma os elementos ali. E aquela transformação que ela está promovendo no outro, está incorporando nela como uma experiência de estar realizando o que ela veio fazer. E o mundo se faz melhor. Porque aquele espírito fez o que ele veio fazer de A a Z. Fez como mãe, fez como esposa, fez como cidadã, fez como agente transformador do mundo. Porque o passarinho que está cantando, ele está transformando. A gente não tem ideia do nível de transformação que ele está causando no ambiente, porque a gente não tem olhos para ver tudo. Então, despertar
para aquilo que nós viemos realizar no ambiente que nós nos encontramos, nos retira definitivamente desse estado de indiferença. Agora, aquela transformação que a gente viu acontecer, desde o princípio estava ali, aguardando aquele ambiente favorável para que o ser pudesse se desempacotar, tirar de si mesmo todo o potencial que ele trouxe para transformar de fora, transformando o de dentro. Então isso é muito importante para nós entendermos. Nós trouxemos aqui um texto de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulado Não Te Esqueça. Então ele diz assim: narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro, retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam, transformados, irritando os círculos do farisaísmo. Por quê? Jesus tira Lázaro daquela situação que ele se encontrava, e quando ele volta, porque obviamente ele não estava morto, e quando ele volta, e ele passa então a seguir Jesus, porque até então ele era um homem com as suas irmãs no seu sítio. Quando ele volta, ele passa a ser um seguidor. E ele se transforma num espírito evangelizado. Então, quando as pessoas olhavam para ele e conviviam com ele algum tempo, elas se transformavam. Por quê? Aonde ele chegava, ele cumpria o que era para ele fazer. E cumprindo, ele renovava a si mesmo, ele fazia com que as suas potencialidades se multiplicassem. E se nós pudéssemos pegar uma célula daquele homem, no dia que Jesus tirou do sepulcro, e antes de morrer, e fizéssemos um fingerprint, como a gente faz na biologia molecular, e fizéssemos uma análise genética, a gente ia ver uma transformação ali. Por quê? Porque o ser, quando ele cumpre o que ele veio fazer, todo o ambiente se modifica. Por isso que a gente começou a falar, o que seria do planeta Terra sem essas personalidades? Primitivismo. Isso que seria. Porque só não está primitivo porque há homens hoje, aqui e agora, fora desse estado de indiferença moral, que está cumprindo o seu trabalho, o seu papel, que está dando o máximo de si, aonde quer que ele se encontre, e o ambiente onde ele vive não é o mesmo antes dele. Porque onde ele chega, ele transforma. Por quê? Por que aonde ele chega, ele transforma? Vamos entender isso. Porque eu chego num ambiente caótico. Eu chego num ambiente árido. O espírito que está desperto chega nesse ambiente. O que ele faz? Ele aproveita do que ele sabe, do que ele tem, do que ele é, para começar a mudar aquela realidade. Então ele pega o que tem dentro, começa a fazer uma estrutura diferente. Conforme ele vai lidando, então onde era seco, agora tem um pouco mais de água, onde era árido, tem um pouco mais de matéria orgânica. Aquela mudança
que está sendo feito fora veio de dentro. E quando mudou fora, ele estava no ambiente A, agora está no ambiente B. Aquele ambiente B que ele transformou, faz com que ele se transforme novamente. Porque ele vai ter um novo processo de adaptação, ele vai ter um novo ambiente, e toda vez que nós entramos num outro ambiente, nós nos renovamos. E esse é o processo que não se encerra, que não se interrompe. Daí a importância de nós nunca jamais, em tempo algum, sobre nenhum aspecto, ficarmos acomodados em algum lugar, em alguma situação, paradinhos. Peças de museu, nunca. Né? Todo tempo nós estarmos nos movimentando para que essa transformação se faça e que nós possamos enriquecer o ambiente que nós fomos colocados com os conteúdos que já estão armazenados em nós. Então, esse texto, né, que João comenta, né, que ele comenta assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Pelo movimento que ele fez com ele, ele conseguiu mudar outros ambientes, outras almas. Então o Evangelho, ele está nos convidando a esse entendimento profundo, que nós temos que mutar todos os dias, pela interação com o ambiente que nós vivemos. E o ambiente inclui tudo, inclui as pessoas, inclui a atmosfera, inclui as plantas, os animais, os seres animados, inanimados, inclui tudo. Né? Porque no estado evolutivo que nós nos encontramos, é necessário tudo isso para transformar. Então vamos refletir sobre isso e fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui, desejosos de aprender a amar, de aproveitar tudo que o Senhor nos oferece, para que possamos nos tornar espíritos mais sensíveis, para que possamos despertar, Mestre, para os nossos compromissos, que possamos, Senhor, nos entregar com alegria e bom ânimo, para sair da indiferença, oferecendo para aqueles que nos cercam o que temos de melhor. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Obrigado, Senhor, pelos seus exemplos que nos sustentam na terra e nos convidam a despertar. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que eles possam, nesta hora, serem envolvidos
pelo seu amor, Senhor, fortalecidos, que seus corações possam ser visitados pela esperança, pelo bom ânimo, pela saúde. E nós outros, Senhor, queremos te agradecer por ter nos colocado onde nos encontramos. Que possamos nos fortalecer uns com os outros e executar as nossas mínimas tarefas. 1000 vezes obrigado, Senhor, por estarmos na terra do Cruzeiro, na pátria do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.